O Centro Cultural Banco do Brasil recebeu mais de 250 obras de um dos artistas mais importantes do início do século XX, que é Man Ray. Muito conhecido pelo seu trabalho fotográfico, a produção dele vai muito além disso. É cinema, produção de objetos, fundamentalmente um transgressor, um propositor de experiências. Das 250 obras, algumas delas nós tivemos a oportunidade de analisar com a curadora Roselina Kagawa, que nos acompanhou nessa visita e que vai situar e vai descrever um pouquinho desses processos vividos na época. Essa sessão que só tem retrato, inclusive, essa é a única imagem que não é retrato, mas tem a importância do Duchamp. E que no fim, assim, eram super amigos e deviam ter uma intimidade gigante, né, para conseguir acompanhar. Era uma convivência cotidiana, né? Essa fotografia é interessante porque, além de mostrar o que é um negativo desse formato, como é que ele tinha essa liberdade de fazer um recorte para resultar nessa foto final, que é um detalhe de uma obra do Duchamp, que ele reinterpreta, né? Com uma obra que está praticamente abandonada, com uma poeira e sabe lá o que o Duchamp ia fazer com essa obra quando ele tirou do acervo de algum determinado lugar. E ele faz uma releitura a partir de uma foto que podia ser uma coisa casual. Acho que isso tinha muito na obra dele, é uma coisa que vale ressaltar, né? O acaso na obra, mas feita com outro tempo, com outro formato, diferente do acaso que tem na fotografia posterior, que é o momento fugidio, a coisa do Bresson, que é outra coisa. Sim, é outra situação. Tem o acaso, mas já com uma intenção de criar uma obra... E trazer à tona o que seria o esquecido, o que não é o valorizado, enfim. Talvez seja importante comentar que um negativo deste tamanho, ele dá um nível de definição muito maior. Então, existia também uma questão técnica aqui envolvida, né? Sem dúvida, dá para fazer o que aí, inclusive, essa questão da poeira, do ponto, da linha. E a ideia mesmo da edição, né? Era assim que trabalhávamos. E essa exposição tem uma coisa importantíssima, que são os originais de época. Sim. Né? Não sei se as pessoas vão saber o que é um original de época, mas é uma cópia feita em papel fotográfico, de fibra, revelada, copiada, lavada. Sim, sim. Na época que o autor estava vivo e que se conserva até hoje, não tem mancha nenhuma. É claro que ela está num acervo super cuidado, mas são tem cópias que têm uma durabilidade. Químico que vai permitir que ela seja longeva, né? Isso é uma coisa que eu acho que precisava ter mais claro, talvez, nas legendas. Isso não fica tão evidente, né, para quem já tem conhecimento. Qual que é o modo operativo, né? E que, na verdade, como é que esse processo criativo está completamente amalgamado com esse processo de criação do laboratório, da observação, que acaba derivando na solarização, né? Sim. Essa cozinha do laboratório. A cozinha, exatamente. Que é uma coisa que o Man Ray é totalmente fascinado, né? Pela parte química, de transformação. Sim. Tem também essa coisa do acaso, que é a interferência em alguns processos ou em alguns determinados tempos do processo, né? Químico e fotoquímico. Esses acasos que vão transformar a obra dele, inclusive. É uma coisa que me fascina, não sei, mas eu acho que é a questão de que até então a gente tinha uma questão muito ligada à questão da documentação, e assim, aqui na hora que ele vai para os fundamentos técnicos e assim, vai para as coisas fundantes da fotografia, ele começa realmente, parece colocar a fotografia no lugar que ela devia estar, né? Enfim. Principalmente essa sala toda de retrato, ela tem isso em comum, né? Ele subverte o retrato no que ele tem de essencial. Exato. O retrato até então feito como um registro fiel da figura, ele usa o retrato para transcender essa representação da aparência para a essência. Ele começa a fazer luzes diferentes, sombras muito fortes e que não definem mais a figura. Sim. E até o desaparecimento, quando ele entra mesmo fundo no laboratório e começa a fazer interferências que transformam químicas no processo. a visão.
E sem perder o humor, assim, tem Não, um fantástico. humor presente. Não tenha dúvida. Não humor como brincadeira, mas o humor de não levar a sério. O xiste. Exatamente. Esse retrato aqui, eu acho que ele é bem icônico, né? Aqui é um autorretrato, o Man Ray fotografando com a câmera de grande formato que ele usava. E, principalmente, que ele usava para fazer retratos tradicionais dentro do estúdio. Nessa época, era muito comum você fazer recorte e retocar o negativo para tirar um defeito, um cabelo que saía do lugar, alguém ou algum suporte que estava segurando o modelo, né? Mas um recorte tão radical como esse, ele faz aqui a indicação de um corte que transforma a leitura da imagem, né? Ele não está tirando apenas coisas que foram enquadradas de um modo indesejado. Aqui ele está fazendo uma segunda imagem, né? Essa imagem já foi veiculada de outras maneiras, mas aqui ele está quase que fazendo já o mecanismo da colagem. Ele recorta, né? Não é um reenquadro, ele está recortando. Esse quadro assinalado em vermelho, inclusive para a gente que foi formado pelos fotógrafos da Leica, né? Que tinham aquele preciosismo de enquadrar o 35 com a margem preta para mostrar que não cortavam absolutamente nada no negativo, é um choque. Você fala, nossa, o Man Ray cortava o negativo. Isso era muito comum, principalmente em estúdio, mas assim, não tão comum, cortes tão radicais, que já prenunciam a interferência que ele vai fazer, inclusive daquele retrato que é bem conhecido da Lágrima de Vidro, que ele faz não só essa imagem, mas ele faz várias e vários enquadramentos da mesma imagem, várias tomadas da foto da mesma imagem e faz uma colagem na modelo, né? Isso aqui é uma lágrima colada na própria modelo, que serve de quase que objeto escultórico, onde ele constrói a personagem para poder fotografar, que é uma coisa muito da época do surrealismo, né? Onde você configura uma imagem que ela não é parte da realidade. É uma criação dessa visão, desse sonho, né, da transformação da realidade, que é muito dentro do raciocínio dele. E é importante também a gente ver que o surrealismo, né, entre 20 e 30, que é onde ele apareceu na França, como movimento pioneiro, existia toda uma condição social e política que o surrealismo precisava aparecer, né? Isso de você construir uma nova realidade que não fosse o entre guerras. Imagina o pesadelo que era viver na Europa depois da Primeira Guerra. O próprio Man Ray vem de uma família russa que sai da Revolução Russa e vai se exilar nos Estados Unidos, que tinham muitos europeus imigrantes, judeus, né? E ele tem uma formação interessante, por isso que eu falei que é importante a gente observar não só a formação erudita, mas a formação cultural, que ele era filho de 2 costureiros, né? A mãe era costureira, o pai alfaiate. Essa coisa da tesoura, do corte, da transformação pela mão, que é importantíssima, que é entrar no laboratório, saber recortar, saber colar, isso estava nele como cultura de formação, né? Botar a mão para trabalhar, não só a cabeça, que é uma coisa que faz muita falta. Sem dúvida. Conhecer melhor os artistas desse período, que dominavam o processo inteiro, né? Ir para o laboratório não era uma coisa menor do que fotografar. Os fotógrafos americanos do fim da década de 80, 90, já tinham essa... eu tenho um printer, né? Eu tenho um laboratorista, é uma cultura que separa já muito o fazer já artístico. fica muito separada, né? Eles tinham a dominação do processo inteiro. Então, levar o negativo onde ele fazia retoque, que é uma coisa comum de fotógrafo de estúdio. Essa foto, se você dissesse que é de um fotógrafo dos anos 90, a gente acreditaria. É incrível, né? E como ele trata o corpo com um valor ao mesmo tempo escultórico, lembra muito o Brecheret, o Brancusi, né? Aqui tem uma forma bem
trabalhada e bem definida, mas ele também trabalha graficamente para reforçar esse corpo que poderia estar num fundo branco e ter uma relação nada tridimensional, mas ele cria uma sombra aqui que dá esse valor tridimensional para a imagem através de uma interferência química no papel, né, na hora de ampliar. E a mesma coisa aqui, né, o que poderia ser só uma silhueta e quase um fotograma, que é uma coisa que ele vai fazer depois, ele deixa uma luz desenhando esse torso e traz de volta a tridimensionalidade. Mas isso tudo é muito trabalho de laboratório, né? Ele jamais criaria isso se ele tivesse um laboratorista trabalhando para ele, né? Enquanto isso, quanto o laboratório é um processo de maturação do olhar. Então, assim, o quanto essa dimensão... Não é uma coisa e depois outra, não, tudo junto. Exato. Né? A mesma coisa aqui, né? Aqui seguramente tem uma base da pintura, né? Parece uma figura do Henri. É verdade. E é totalmente moldada por essa visão de construção do preto, de inclusão da sombra, que só a fotografia pode construir, que não tem nada a ver com pintura. Então acho que tem também uma emancipação importante da fotografia em relação à pintura, no mesmo nível de criação. E aí vem a formação dele, né? Era um cara extremamente culto, que conhecia profundamente a pintura clássica, impressionista, e revoluciona, configurando a partir de algumas pinturas famosas, como a famosa Kiki de Montparnasse como violoncelo. É, né? verdade. Aquela também é incrível, porque essa interferência que ele cria, quase como o que a gente chama hoje de retícula, é a sobreposição de uma camada em cima da outra, e é uma experiência muito próxima daquela de ampliar bastante um detalhe da imagem que chega no ponto do grão da fotografia, aquele cria, né, um grão, onde o desenho vai ser marcado pela intensidade da aproximação ou não de cada um desses canudinhos. É uma pena que aqui a gente esteja vendo essa imagem com a interferência dessa projeção. Sim, né? é verdade. Mas talvez ele achasse isso bacana se ele visse hoje. Imagino que sim. Isso faz a gente pensar Talvez, um pouco como é que o trabalho dele é tão atual ainda. É verdade. Que a gente consegue entrar na visualidade dele. Isso é muito uma experiência que você pode relacionar com cineastas contemporâneos. Completamente. Né? E o que é interessante dessa atualidade é que ele deixa um espaço para você imaginar. Sim. Né? O que é interessante do trabalho desse período de surrealismo na fotografia é que a experimentação não é fechada, ela não encerra. Então, assim, não é um trabalho que acabou com... O trabalho do Dalí eu acho que é um pouco mais assim. Ele encerra uma ideia que está acabada ali, pronta, né? No trabalho do Man Ray, eu acho que ele convida, é tão instigante que ele convida você a entender um processo, mais do que uma obra. E essa sala, eu acho que ela tem várias experimentações de um mesmo processo, onde você é convidado a participar também, né? A experiência dele no cinema, eu acho que ela é muito assim. Tem coisas que ele cita da obra, da fotografia, dos objetos, das colagens. É como se ele fizesse o cinema como uma colagem em movimento, das próprias imagens e das cenas que ele está filmando. O próprio conceito de edição, no fim, né? Exatamente. É uma edição aberta, né? Você não tem um roteiro com começo, meio e fim, mas você tem uma película que vai atravessando o olhar, que é... É provocador, né? Disparador, são processos Exatamente. disparadores, né? E ele faz uma crítica sutil à educação clássica do olhar, né? Quando ele coloca os sólidos do Platão, ele está questionando essa visão grega, que é exatamente isso, a visão da beleza. Sim, da representação. E da representação completa, fixa, acadêmica, e que existe uma beleza pronta. Exato. Aqui nessa sala ele está jogando isso para o espaço, né? Sim. Eu acho que a importância das fotografias de guerra trazem para o corpo também uma violência não vista jamais antes, aqueles corpos todos amontoados
seguramente fazem uma nova visão do corpo como massa, como... Não sei se a gente pode chamar de civilização, não. mas uma consciência mesmo, de uma coisa que tem fim, né? E que acho que fica muito claro nesse período entre guerras, essa violência que o corpo pode representar ao máximo, assim, porque é você com um ser humano, né? Então, tem algumas experiências dos surrealistas com os manequins, por exemplo. Nesse filme a gente vê aquele boneco que é base para modelo, para movimento, sim, que é retratado também esgarçado, sim, estilhaçado. E quase todos os movimentos surrealistas têm um trabalho com manequim. A gente pode ver também em movimentos surrealistas fora da Europa e dos Estados Unidos, que tem esse corpo, que já não é mais o corpo clássico, mas é o corpo industrializado, que vai servir para a indústria da moda, para a indústria da roupa, né? Não é nem só da moda, que representa o homem no modelo que já não é mais um modelo clássico, mas é um modelo padrão de uma padronização também do que você deve vestir, de como você deve se portar e ao mesmo tempo... E outro elemento de desumanização. De desumanização. Né? Essa figura, ela inclusive parece muito as figuras de barrocas, né? De cenários. Se isso aqui fosse dourado e não tivesse a configuração de um rosto tão configurado, isso aqui podia ser um acabamento de coluna. Sem dúvida. De uma coluna clássica, jônica, inclusive. Aqui é uma escultura feita a partir de uma figura viva. Nas exposições que a gente tem visto ultimamente, a questão do formato digital, que tudo pode, né? Pode ser grande, sim, não tem grão, não tem nada. Aqui o formato conta uma história de uma experiência e a própria cópia conta essa história, né? Então, o papel é desse tamanho, é o papel da época, original, o tamanho da pena que ele colocou sobre o papel é exatamente o tamanho da pena. Então, essas experiências que vêm da própria imagem continuam vivas aqui. Essa pena é diferente dessa, né? Não é uma coisa que foi... Não deixa de ter um aspecto quase documental, embora não esteja pretendendo essa reapropriação no sentido da perspectiva, do documento, do realismo. E é importante como ele conquista dentro do trabalho artístico, ele nunca deixa de exercer o trabalho comercial, mesmo nos retratos. Sim, verdade. Ele consegue, a força do trabalho dele, consegue passar para o trabalho aplicado, para a fotografia aplicada, tanto nos retratos como na fotografia de moda. Ele não deixa de ser experimental, de ser livre, né, e consegue fazer a fotografia por encomenda dos ateliês de costura, de alta costura para as publicações, e ele consegue fazer as mesmas experiências, né? Do corpo escultura com a luz de sombra, com a transparência que vem da luz, com a solarização como experiência gráfica para a reprodução também. Imagino que isso seja, para a qualidade de reprodução na época das revistas, tenha sido uma revolução, né? Total. É uma experiência que ele traz dele, né, como autor, e vai para um trabalho comercial, né? Ele não está ali fazendo nenhuma restrição, nenhuma... Tem muita gente que hoje pergunta, como é que eu quero só ser um fotógrafo artista? Acho que é uma perda, pra quê? Né? Por quê? Para que esse limite? Aqui você está fazendo um trabalho comercial justamente porque a sua experimentação cabe nessa linguagem desse modelo aqui mesmo, né? A maneira como ele se coloca diante da modelo, que não é nada tradicional, muito diferente dessa que ele está no mesmo plano, que ele está muito acima do... aqui, né? Uhum. Isso é muito transgressor para a época, né? Ele subir e fotografar a pessoa de um nível superior e toda a erotização que ele traz no movimento surrealista, isso é incrível, né? Isso é uma falta de moda. Quem ousaria fazer uma coisa... Né? Muito recentemente você tem isso e não tão bem sucedido. Então essa fronteira que se estabelece a partir de um determinado momento, quando a indústria começa a impor, né, especialistas em moda, especialistas em
jornal, especialistas em Sim. alguma coisa, isso vai empobrecendo de uma maneira incrível. Cada um fica dentro do seu Volta a setor. padronizar. E isso aqui só existe porque tem um artista por trás experimentando, alterando, mexendo, né? Aquelas solarizadas ali com aquele fundo que é quase um fundo pintado, né? Sim. Onde ele interfere mesmo com um banho com um tempo menor ou um tempo maior. É um trabalho incrível. O Irving Penn vai conseguir fazer isso depois, né? Sim. O Irving Penn também tinha um trabalho bem interessante como levantamento de figuras, um Menos trabalho quase que transgressor, menos digamos assim. transgressor, mas seguramente muito fortalecido pelo trabalho do Man Ray, né? Um comentário engraçado, que ele considera um autorretrato, e aí eu vi um repórter perguntando, cadê você? Perguntando para ele por que tinha campainha, ele falou que queria que as pessoas interagissem. Ele falou, mas quando eu toquei, não tocou. Ele falou, mas é uma obra de arte. Não é uma campainha. Então, eu acho que os objetos aqui, juntos, eu acho que eles fazem um excesso de informação e, ao mesmo tempo, deslocam uma importância que está muito ligada às obras que a gente viu nos andares, né? Então, esse ferro de passar, por exemplo, é tratado como uma escultura que tem muito a ver com o Duchamp. Sim. Tem muito a ver com o passado dele, tem muito a ver com a industrialização, que deixa para trás um ferro que era aquecido no carvão. Tem uma crítica do tempo, da aceleração do tempo que devia estar lá. Assim como esse totem, que é uma coisa sagrada, que lembra uma civilização antiga, passada, ela está no cinema, está no filme que ele produziu, era importante que ela estivesse próxima do filme. Claro. Aqui ela fica isolada, concorrendo com um objeto que está deslocado no tempo, no espaço dele como crítica, e num espaço aberto, onde isso tem, justamente por estar dentro de uma caixa, ela é transparente, conversa com outros, e ela conversa com outros, mas não com esses outros. Aqui. Né? Exato. E acaba retomando até uma ideia da escultura, num sentido clássico dela, que não é. Não tem mesmo, porque isso aqui é um múltiplo, já Exato, não é original. Exato. Essa escultura, por exemplo, podia estar junto com aquelas fotografias onde ele trata o corpo como uma escultura, onde a gente fala da relação dele com os escultores da época. E é uma coisa que ele construiu, que ele elaborou e que podia também estar mais clara, mostrando que ele não era só um fotógrafo, que ele era um artista completo, pensador. E até os nomes que ele dá para as obras... Aqui fica muito mais irônico, porque ele quer ressaltar a importância dessa ironia em objetos que ele se apropria e transforma em obra, que era uma coisa típica também do surrealismo, né? E que juntas elas têm um peso tão grande, e juntas elas se dissolvem, diluem. Uma concorre com a outra em matéria, e ao mesmo tempo a gente tem aqui a valorização do múltiplo como obra comerciável, né? Comercializável, desculpe. Ali você tem uma série de obras que foram impressas em tiragem em plexiglass, que é uma coisa de museu que você pode fazer tiragem. Sim. Mas aqui entra, justamente por estar nesse ambiente, desacraliza a obra, descontextualiza e ela vira quase uma loja. E a gente perde um pouco o significado. O que é que essas obras estão fazendo aqui? Quando elas têm uma importância tão grande para a compreensão dele como um todo, e elas ficam meio um arremedo de obra. Despotencializou. Exatamente. Né? Esse deslocamento é muito interessante, mesmo porque ele veio também, foi acompanhando os outros artistas que trabalharam com mobile, ele tem uma vida longa, né? E traz o objeto do cotidiano até o momento em que essa iniciativa do Duchamp de deslocar objetos ordinários para o objeto, para o mundo da arte, mundo cotidiano, acaba sendo quase que uma evolução do objeto e não mais só uma transgressão, né? O Calder faz muito isso, com objetos reciclados, com
o lugar da infância bem preservado também, né? Eu acho que o protagonismo que a fotografia tem hoje também nos deixa um pouco à margem desse mundo tão rico que o Man Ray tinha. Sim, sem dúvida. E do mundo em que ele vivia. A fotografia não sai de um lugar específico. Ela é mais uma ferramenta de um mundo intelectual, de uma possibilidade criativa que está formada por uma riqueza muito grande que vem de todas as áreas. Eu acho que o protagonismo da fotografia faz com que a gente pense fotografia isolado, que é uma pena. Que é um equívoco. Olhando o trabalho do Man Ray, eu acho que isso fica muito forte, Sim, né? A fotografia sim. só é muito rica quando você tem uma formação também bastante ampla, enriquecida por um mundo intelectual. E uma experiência questionando. muito forte, né? Porque eu fico pensando isso na contraposição com o mundo digital, por exemplo. Exatamente. Daí essa... Onde ele sai do próprio mundo, né? A fotografia não sai do próprio mundo. Exato. Né? Se você não tem uma experiência de vida, de posição política, ética, inclusive, Sim. o que você tem para mostrar é muito pouco. Como Sim. qualquer instrumento artístico, né? Sim. Se você parte do instrumento, então eu vou partir da máquina fotográfica. Né? Você vê que aqui a experiência fotográfica vem de um universo de Se apropria de uma intelectual, ferramenta. Ele percebe que no laboratório existe uma possibilidade de transgressão porque ele estava num mundo em que precisava de uma posição de transgressão. Ele não aceita o laboratório como ele era, mas ele só percebe isso porque ele tem uma vida intelectual e uma visão ética, né, do mundo. Assim, eu não posso continuar fazendo retrato dentro do estúdio, retrato inócuo. Sim. Eu preciso aproveitar esse retrato para retratar mesmo o que eu estou vivendo, né? Então, essa percepção do mundo de um modo mais crítico, só uma formação intelectual mais sólida que te traz. E não o domínio da máquina fotográfica, nem o domínio do laboratório. Técnico, claro. Não existe um mundo técnico sem, como o Benjamin fala, né? O aparato técnico, o que é o aparato técnico? Mais um aparato técnico, como foi o lápis, como foi a faca, claro, a pedra. Claro. Se eu não tenho um mundo intelectual desenvolvido e uma visão crítica e uma postura ética, eu não consigo Nada fazer vai muita acontecer. coisa. Né? É isso aí.